Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. Frente Integralista apoia 8 candidatos e recomenda voto no PTB para presidente. Só para esclarecer, minha amiga, meu amigo, Frente Integralista, ou seja, o movimento integralista é um movimento fascista inspirado em Benito Mussolini, o pai do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. A entidade preserva a ideologia de movimento de direita radical surgido nos anos 1930. A Frente Integralista Brasileira, que mantém aceso o movimento de direita radical surgido nos anos 1930, sob inspiração do fascismo italiano de Benito Mussolini, anunciou o endosso a 8 candidatos nas reeleições. Segundo nota divulgada no sábado, recebem o aval da entidade 3 nomes do Partido Republicanos e um cada de PP, PL, Podemos, Avante e PSDB. São 2 candidatos ao Senado, Márcia Bittar, do Acre, do PL do Acre, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, 4 a deputados federais, João Neto do Cartório, Avante do Ceará, professor Paulo Fernando do Republicanos do DF, Major Tarcísio do Podemos de Pernambuco, o ex-partido de Sérgio Moro, e Dr. Elimar do Republicanos, e 2 candidatos a estaduais, Jorge Pinheiro do PSDB do Ceará e VV do PP do MG. Para os demais casos, a frente orienta o voto em candidatos do PTB, legenda que tem abrigado a franja mais ruidosa da direita bolsonarista. Apesar disso, a recomendação não é de voto para presidente Jair Bolsonaro, mas sim no candidato PTBista, que, após a recusa de registro de Roberto Jefferson pelo TSE, passou a ser Padre Kelmon. Todos os candidatos listados, afirma a frente, estão comprometidos com pautas essenciais do nacionalismo cristão. O integralismo foi fundado em 1932 por Plínio Salgado e chegou a ter grande relevância política, até ser banido por Getúlio Vargas em 1937. Em 2005, a Frente Integralista Brasileira foi criada para levar adiante a ideologia do movimento, mas sua presença hoje está restrita a nichos conservadores. E vejam bem, Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, tem relação com o fascismo de Benito Mussolini. Esse é o momento pelo qual passa o nosso país. E no Estadão, Boric sinaliza reforma ministerial após derrota em referendo. A proposta de nova Constituição foi rechaçada pela população chilena e esse rechaço ocorreu neste domingo e o governo convocou reunião com líderes políticos para prosseguir processo constituinte. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse no domingo 4 que fará uma reforma ministerial nos próximos dias, após os chilenos rejeitarem em referendo a proposta de uma nova Constituição que era defendida pelo governo. Fazer frente a esses importantes e urgentes desafios exigirá ajustes rápidos em nossas equipes governamentais, disse Boric em discurso transmitido em cadeia nacional de televisão, logo após o anúncio do resultado da consulta popular. E no Estadão, sem Bolsonaro, a Avenida Paulista terá trios elétricos e reforço policial. Ao todo, 13 carros de som pediram à PM autorização para ir à avenida. Desfile cívico-militar ocorrerá no Ipiranga.
Enquanto o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, concentrou sua agenda no feriado de 7 de setembro no Rio e em Brasília, 13 grupos com discursos radicais e ligação com candidatos de direita reservaram espaços para tomar a Avenida Paulista, que receberá reforço policial. Em outra frente, grupos bolsonaristas planejam fazer uma motociata entre o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul, e a Avenida Paulista, mas a Polícia Militar já se opôs à iniciativa. No mesmo dia, também é esperada a presença de apoiadores do Bolsonaro na comemoração do bicentenário da independência no Ipiranga. Na Zona Sul de São Paulo, o policiamento ali será reforçado com 790 policiais militares pela manhã e 216 à tarde, a fim de garantir a manutenção da ordem pública. Articuladores de atos pró-democracia abrem diálogo com militares às vésperas do 7 de setembro. Representantes da sociedade civil e setores empresariais dizem estar em vigília para qualquer arroubo autoritário. Integrantes da sociedade civil e setores empresariais ligados à articulação do movimento em defesa da democracia e do sistema eleitoral no último 11 de agosto esperam que a iniciativa do mês passado contenha arroubos autoritários no próximo 7 de setembro. A preparação para a data é acompanhada nos bastidores em interlocução com representantes dos militares, polícias e diplomatas. Abre aspas, estamos em vigília, mas não se trata de uma vigília passiva. Neste momento, temos mantido diálogo com os diversos setores do Estado brasileiro, inclusive segurança e forças armadas, afirma o professor de Direito da FGV, Oscar Vilhena. Ele foi um dos articuladores do manifesto que reuniu entidades empresariais como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e outros movimentos em torno da defesa do processo eleitoral. Não há, no entanto, um plano de reação previamente traçado para o caso de Bolsonaro, candidato à reeleição, ou integrantes do Estado, como policiais ou militares, ultrapassarem linhas democráticas no feriado desta semana. E a maior preocupação de Lula e do PT com o dia seguinte à eleição é a base de sustentação na Câmara. Cálculo na campanha é que a esquerda não deve eleger deputados suficientes para ganhar sozinha a presidência da Câmara. Garantir a vitória de Lula na eleição presidencial não é a única preocupação dos petistas nestas poucas semanas que faltam para o primeiro turno. Embora não chamem atenção para o assunto publicamente, as lideranças do partido e da coligação que apoia Lula vêm fazendo contas e desenhando estratégias para assegurar outra vitória, eleger o maior número possível de deputados federais para diminuir a dependência do Centrão. Ainda assim, há uma preocupação muito grande porque o que se acredita é que a esquerda pode eleger no máximo 160 deputados. E é preciso eleger no mínimo 171, que é o número para barrar o impeachment. E 171 ainda é um voto apertado. Então, realmente é preciso que a esquerda tente eleger mais deputados ou faça alianças muito sólidas com partidos de fora da esquerda para ter o número mínimo para tentar barrar um eventual processo de impeachment. Seria preciso eleger pelo menos uns 180 deputados. E candidatos bolsonaristas evitam abraçar manifestações do 7 de setembro, diz o Globo. Aliados de Bolsonaro em disputas estaduais não divulgam atos e deixam presença em aberto. Apesar da reiterada convocação de Bolsonaro para seus apoiadores participarem dos atos nas ruas no dia 7 de setembro, candidatos em palanques bolsonaristas nos estados têm evitado essa postura. Entre a minoria que tem promovido chamados, vários optaram por gravar vídeos para circular entre a militância em vez de publicar os convites em suas redes sociais, porque, evidentemente, só esses tarados de extrema-direita não entendem que esse movimento queima o filme. E no Globo, a campanha de Lula vai investir em vídeos nas redes sociais para atrair eleitores evangélicos. Após a distribuição de panfletos e da definição de encontro com o segmento, depoimentos religiosos que apoiam o petista serão publicados em canais do TikTok, YouTube e Instagram.
É muito triste isso porque o Brasil está com uma divisão religiosa preocupante. Fazer vídeos só para um setor da sociedade por conta de religião é o maior indicativo disso. E pesquisa IPEC abre terceira rodada de pesquisas e o Datafolha e o próprio IPEC tentarão captar dados no 7 de setembro. Muito cuidado, porque esses institutos são demonizados pelo bolsonarismo. E pesquisas apontam que 2022 pode ter a menor taxa de votos nulos ou em branco desde 1994. Essa é a primeira das boas notícias de hoje, não é? O fato de que a omissão do eleitor caiu drasticamente significa que os brasileiros estão entendendo a importância do momento que o Brasil vive, e esse é um grande começo. E por fim, na sessão comédia, um síndico bolsonarista ameaça multar a vizinha que ouvia jingle do Lula em Copacabana. Gritou ele da janela: "Você está por fora, vou te multar", repetiu o homem aos berros pelo telefone. Vejam só essa cena: uma moradora de um prédio na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, preparava o almoço de domingo ouvindo música na cozinha de casa. Bastou tocar o jingle da campanha de Lula, porém, para o telefone tocar. Era o síndico do edifício, bolsonarista de carteirinha, que não gostou da escolha da vizinha. "Você está por fora, vou te multar", repetiu o homem aos berros. Enquanto tocou outras coisas, como Milton, Gil e Caetano, ele nem ligou. Bastou começar o jingle da campanha de Lula para ele aparecer com o tom. E o volume era o normal de uma tarde de domingo, dentro da cozinha. Foi de arrepiar ouvir tantos gritos descontrolados e ameaçadores, conta a mulher à coluna, pedindo para não ser identificada. No mais, calma, gente, pede o articulista Anselmo Góes. Mas calma não é suficiente. Para gente como essa, é preciso o peso da lei para entenderem que estamos vivendo em uma democracia. Minha amiga, meu amigo, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.